Essa é a realidade de muitas pessoas. Pessoas que estão sendo sugadas, né? Pessoas que entraram num ciclo e estão sendo vencidas, arrastadas por todo tipo de males, depressões, insônia, perturbação. Volte para mim, que Deus ilumine você nessa sexta-feira. Em nome do Senhor Jesus, hoje nós vamos com tudo para te ajudar. Com tudo. Nós não vamos aceitar você continuar descendo vivo, sugado, vencido por todo tipo de mal. Nós vamos com tudo hoje para fazer a diferença na sua vida. O Flávio, com quem você está aí hoje? Olá, Bispo Dieter, olá a todos que agora estão acompanhando o Batalha Espiritual pelo YouTube. Eu tenho a certeza que muito hoje a história da Luana vai ajudar você. Luana, como é que foi até chegar aqui, mas qual foi o pior momento da sua vida, Luana? O pior momento da minha vida, pastor, foi quando eu já estava muito perturbada, perdendo o controle do meu corpo, e eu busquei ajuda em diversos lugares. Eu cheguei aí na Casa dos Encostos, eu cheguei aí no Allan Kardec, recebi passe. Eu busquei ajuda de diversas pessoas que trabalhavam com bruxaria, e eu não encontrava solução para o meu problema. Então o negócio estava feio. Tava. Daqui a pouco você vai acompanhar um pouco sobre a história da Luana no completo, na íntegra. Mas antes, você que está acompanhando a programação pelo YouTube, já se inscreva aí no nosso canal e já faça algo. Ative o sino de notificação para que você venha receber tudo que for postado aqui no nosso canal do YouTube e principalmente você venha acompanhar o Batalha Espiritual que vai ao ar toda quinta-feira, como hoje também, sexta-feira, às 9 horas da manhã. E você já pode deixar o seu comentário, deixa aí os seus problemas, que daqui a pouco o Bispo Dieter, no final dessa programação, essa pessoa vai poder participar da oração por ela e pela família. Com o senhor, Bispo. Então, daqui a pouco nós vamos acompanhar a história da Luana e, como o Flávio bem disse aí, faça contato agora. Bora? Você está sendo sugado por uma situação, você mal está se aguentando em pé, pensamentos ruins de morte. Você tem visto uma vasta destruição no seu caminho e eu pergunto a você, você será apenas um espectador do seu problema? Você não vai se levantar, você não vai reagir, você não vai buscar libertação, você vai apenas assistir à sua destruição? Não. Honestamente, eu não posso tomar decisão por você, mas nós estamos aqui para lutar para você ficar muito bem. Daqui a pouco a história da Luana. Me dá imagens do nosso último domingo, foi o terceiro domingo da justiça de Deus, aconteceu tanta coisa. E você vai saber por que aconteceu, você vai saber como foi que os milagres aconteceram. Foi um domingo de respostas e nós estamos nos preparando para o quarto domingo da justiça. Deus tem honrado a fé. Olha, se tem uma coisa que eu posso dizer para você, Deus tem honrado a fé dos que o buscam. Acompanhe. Nós vamos trocar o porquê pelo para quê. Olha só o que diz o texto sagrado lá no livro de Romanos 3:26. Para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O teu problema, a tua situação, ela veio, não interessa por quê, ela veio para demonstração da justiça de Deus. Porque essas coisas só podem ser resolvidas assim. Ou você deixa os teus problemas amargarem você, ou você vai para a fé e pega esse azedo e fala assim, ó Deus, eu estou te buscando, eu creio que o Senhor pode. Jesus não transformou água em vinho?
Ele não pode pegar o azedo e transformar em doce, não? É, o azedo da tua situação. Você trouxe hoje o teu porquê. O azedo, né? A dor na alma, o problema. Ai, por que que isso me acontece? Por que que as coisas têm que ser assim? Para a demonstração da justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador, quer dizer, aquele que faz justiça. O que Deus é? Justificador daquele que tem fé, né? Então, se você pode ter chegado aqui quase morto, quase morta, se você crê, tá? Se você crê, Deus vai honrar você. Amém? Manda essa água para o alto aí. Fala comigo assim, no nome de Jesus. Essa água não é mais normal. Ela agora recebe o poder do nome de Jesus. Fala assim, Jesus, essa água eu considero carregada de poder para vencer até a morte e honra minha fé. Assim seja. Bebe essa água em nome de Jesus e fala, meu Deus, é o Senhor que cuida de mim, do meu emocional, do meu físico e do meu espiritual. Qual o nome da senhora? Dona Miriam. E aí, dona Miriam? Faz muito tempo que eu sinto uma dor no joelho. Aí eu tomo a medicação, passa. Mas quando foi ontem, nem a medicação passou. Aí nem a medicação passou. Foi, que eu tomava, mas não esfriava mais. Aí eu disse, Senhor, eu quero ir na tua casa amanhã, meu Deus, me dá cura, me dá força. Ela orou a quem, minha gente? Aí dormi com aquela muita dor, mas quando eu me levantei 5 horas, eu não conseguia pisar direito. Eu disse, mas eu vou subir aquela escada. Mesmo eu não consegui dor. subir aí, subi devagar, mas agora eu tô curada. O anti-inflamatório não tirava a dor? Não. Tá boa agora? Tô. Durante exames de rotina, o mastologista identificou um nódulo no meu seio e tudo indicava ser o CA. E logo nesse período, minha avó ficou internada. E eu me dediquei a cuidar dela e falei para Deus, eu vou cuidar dela e o Senhor cuida de mim. E eu vou fazer só o tratamento com a água. Conversei com meu esposo e comecei a fazer o tratamento, tomando a água em jejum todos os dias, fazendo a oração. E quando Deus levou minha avó para si, eu retornei no mastologista, né? E ele retomou todos os exames, refizemos todos. E, para a glória de Deus, não encontrou mais nada. E aí estão os exames. Uma decisão da tua fé mesmo. Sim, senhor. E sumiu. Curada. E o mais recente, que é o da Fogueira Santa, eu subi no altar porque durante esse período, agora no último ano, eu comecei a sentir fortes dores de cabeça. Não é dor de cabeça que toma um medicamento e passa, é pontada mesmo, de vir trabalhar e não estar aguentando ouvir barulho. E eu sabia que tinha alguma coisa errada. E fui direcionada ao neuro, que entrou imediatamente com alguns exames, inclusive eles estão aí, e foi diagnosticado uma síndrome rara. E eu estava sentindo fortes dores e já estava sentindo os sintomas, que era dormência, e causa o quê? A pressão comprime, e eu já sentia dor na cervical, dor na coluna. Do nada veio uma dor tão forte que eu tive que ser internada às pressas no pronto-socorro. Começou uma hemorragia muito forte no sábado passado e não parava. Não tinha um porquê. Não conseguia nem ficar de pé. E eu falei, eu não vou tocar no sacrifício. Eu falei com meu esposo, nós não vamos comprar nada. Vamos lá na emergência, vamos ver do que se trata. E voltei para casa. Quando foi sábado passado, à tarde, eu falei, Deus, eu não vou esperar até amanhã. Eu vou subir no altar agora. E na mesma hora que eu levantei, a hemorragia parou. Na mesma hora, a hemorragia parou. As dores eram dores fortíssimas. Pararam na hora. Com relação ao exame da síndrome, na quinta, eu estive de volta no neuro. O neuro até se espantou, pediu para chamar meu esposo, pediu os resultados anteriores. Aí ele deu uma olhadinha e falou assim, não tem mais nada aqui, não tem síndrome nenhuma. Aí ele falou, não é possível que é a mesma pessoa. Mas você tá curada, minha filha? Curada. Bem forte para Jesus aí. Qual o nome da senhora? Adriana. O que a senhora quer contar? Eu fui contraída pela doença leishmaniose. Então, essa doença, quando ela cicatriza, fica um buraco na nossa... onde o mosquito picou. Os médicos falaram que, em poucos tempos, ela se alastra pelo corpo. E se cair na corrente sanguínea,
dar um monte de feridas. Aí, graças a Deus, Deus não permitiu. E até a cicatrização, ela fechou, que era para ficar... Deixa eu ver. Era para ficar um buraco, mas não ficou. Isso aqui não é falso. Ó. Atenção, meu amigo, minha amiga, isso aqui é palavra de Deus. Ó. A gente trabalha com isso aqui. Ó. Eu quero que você, nessa sexta-feira, eu vou até abrir para você aqui uma palavra que Deus promete aqui nos Salmos. Olha só essa palavra. Eu vou abrir na Bíblia para você não ter dúvidas, né? E a Bíblia ACF ainda, que é a Bíblia que mais se aproxima do original. Olha só esse versículo 15 aqui, ó. Olha só, esse versículo 15 aqui. Olha só. Olha só. Olha o que está escrito aí, meu amigo. Viu a senhora que mergulha em remédio por causa da sua angústia? Você que lota, ou que você faz parte da lotação de consultórios psicológicos. Olha aí, ó. Olha o que o Espírito Santo está falando para você. Invoca-me no dia da angústia. Meu Deus, o Espírito Santo está falando com você, meu amigo. E olha a promessa que ele diz. Ele diz, eu te livrarei. E você vai me agradecer. E você vai me agradecer. E você vai aceitar essa depressão aí, sua vida paralisada, não trabalha mais, casamento naufragando, tudo sendo sugado. O nosso desafio para você, é só você crer. Não, bispo, eu vou dar crédito a essa palavra. Nesse domingo agora, 4º domingo do clamor da justiça, traga seu sofrimento. Nós ainda estamos vivendo a fé da fogueira santa. Você viu aí, acho que o penúltimo testemunho, né? Essa senhora falou, ela foi para o altar. Ela dependeu de Deus. O mundo não aceita isso, mas você que crê, Deus vai honrar a tua fé. O altar produz testemunhos que ninguém mais produz, só Deus mesmo. Quando você realmente vai ao altar. Prepare-se para esse domingo todo especial. Não importa a sua religião, você pode vir que nós vamos cuidar com toda a nossa força. Olha, eu queria dizer que o momento da gente ajudar você na saúde, na libertação, é logo no início, tá? Então a reunião é 9h30 da manhã, esse culto principal aí. E nós também fazemos 6h50 da manhã. Chega cedo, prepara a sua garrafa com água e venha. Eu não tenho como estar de manhã, nós ainda temos a reunião das 18 horas. Ô Flávio, vamos lá conhecer a história da Luana. Bispo de Éter, vamos então agora na íntegra acompanhar a história da Luana. Luana, conte aí, as pessoas estão querendo saber como que começou esse sofrimento, Luana. Então, pastor, na verdade, esse sofrimento ele vem lá de trás, né? Quando eu tinha cerca de 4 anos de idade, a gente se mudou de São Paulo para cá, para Manaus, e os meus pais, eles se separaram. Comecei a namorar, falava muito palavrão, fazia de tudo, né? Assistia de tudo. E depois, posteriormente, na faculdade, isso já ficou um pouquinho elevado, né? Porque eu conheci já pessoas que me levavam para as festas, bebida. E foi quando eu comecei até um relacionamento, assim, que eu achava que ali era o lugar que eu ia encontrar tudo isso. Até que eu comecei a ver um lado muito diferente desse rapaz. Ele era uma pessoa que tinha muita raiva, né? E bebia muito. E como ele era uma pessoa muito impulsiva, ele decidiu ir para outro estado, né? E me avisou com 1 semana de antecedência. E isso me deixou muito abalada. O fim desse relacionamento despertou um vazio em mim, pastor. Eu comecei através das redes sociais, né? Eu conheci uma cartomante, né? E muitas coisas eram, entre aspas, assim, reveladas ali, que hoje em dia eu vejo que era mentira. Mas eu acreditava. E aí você, então, além da cartomante, foi mais aonde? Eu fui, através dessa cartomante, na verdade, do namorado dela, eu conheci a linha da bruxaria, né? Mas eu não entendia nada. E eu também não entendia que aquilo era algo ruim.
apesar de eu ter crescido na igreja. Eu já estava muito perturbada, só que emocionalmente. Como eram essas perturbações? Primeiro, emocionalmente, era mais uma ansiedade, uma depressão, uma tristeza muito grande. Chegou a tomar passe também, né? Cheguei a tomar passe. Na verdade, eu só sentia uma leve, assim, uma significativa melhora naquele momento, mas depois piorava tudo de novo. E quando foi que, assim, de fato, você disse assim, eu não aguento mais? Lá em 2023, eu olhei para minha Bíblia, que estava em cima da mesa, e eu comecei a ler aquela Bíblia. E eu fiquei muito bem, passei um mês lendo a Bíblia, só lendo a Bíblia e trocando tudo na minha vida. Mas só que aí eu caí de novo no pecado. Peraí, Luana, que o bispo tem uma pergunta para você. Olha, Luana, é uma história sofrida como a sua, né? Parece que não cabe mais sofrimento. Tudo isso não foi suficiente para você ainda decidir, nem ficando melhor. Você não pensou, não, estou lendo a Bíblia, fiquei melhor, vou... O que teve que acontecer para você se voltar mesmo para Deus? Bispo, então, foi uma noite que eu estava extremamente perturbada. Parecia que, como eu falei anteriormente, pastor, parecia que eu estava perdendo o controle do meu corpo. Eu fui no banheiro, eu me ajoelhei e eu clamei a Deus por misericórdia. Eu pedi dele mais uma chance. Eu fiz uma prova com Deus ali para ver que Jesus era real. E eu fui buscar uma igreja. E aí, no dia seguinte, eu estava aqui na Igreja Universal, de manhã cedo, né, para buscar ajuda. A minha libertação foi um processo bem demorado, mas não precisava ter sido. E aí, o diabo começou a falar para minha cabeça que eu nunca ia ser liberta. Mas eu me lembro também, Luana, que a gente acompanhou a sua história, que você entregou um baú cheio de coisas. Sim, senhor. Que coisas eram aquelas? As coisas eram coisas de feitiçaria, né? Eram itens, tinha pedras, tinha simbolismo, tinha de tudo, cordões. Ninguém me falou para fazer isso. Eu e mesma você, então, tomou a decisão de se entregar. Se batizou nas águas. Me batizei nas águas. E aí, como é que foi de lá para cá? De lá para cá, pastor, como eu falei para o senhor, eu tinha muita dificuldade com a libertação. Eu não entendia que eu já estava liberta, né? O senhor mesmo chegava a falar isso para mim e eu não acreditava, porque eu ainda sentia alguns incômodos, não como lá atrás, né? Mas eram pensamentos, pastor, eram pensamentos que ficavam na minha cabeça. Oh, você não está liberta, você não está bem, você nunca vai ficar bem, você nunca vai receber o Espírito Santo, né? Então era uma batalha de pensamentos. Era uma ali. batalha de pensamentos mesmo. Eu cheguei do lado do altar e eu falei para Deus assim, Jesus, se o senhor quiser, o senhor pode entrar em mim. E ele aconteceu o meu batismo com o Espírito Santo. E como foi né? para você esse dia, mãe? Foi um abraço. Foi um abraço assim, como se alguém tivesse me abraçado e falado assim, eu tiro agora toda a tua dor. Nunca mais eu manifestei, nunca mais eu passei por aqueles mesmos problemas. Hoje em dia, essa Luana, antes de deixar qualquer pensamento e emoção entrar, ela pensa se aquilo realmente faz sentido, se vale a pena. Hoje, a Luana de hoje em dia, ela recebeu vida em abundância do Senhor Jesus. Graças a Deus, bispo. A história da Luana nos mostra o quanto o nosso Deus, ele socorre quem busca. E hoje, sexta-feira, é o dia de você buscar a sua libertação. A Luana chegou numa sexta-feira decidida. E se você também decidir estar conosco hoje, eu tenho a certeza que, assim como a palavra de Deus diz, que aonde há o Espírito do Senhor, ali a liberdade, ali a libertação, vai ser o mesmo que vai acontecer na vida de todas essas pessoas. Então hoje, às 19 horas, estaremos esperando por essas pessoas. Bispo, é com o senhor e a história da Luana eu tenho a certeza que muito ajudou quem está acompanhando a programação. Agora dá para o povo entender, pastor Flávio, Luana, o que é buscar a Deus, né? Invoca-me na tua angústia que eu te livrarei. Hoje precisa ser um dia de livramento. Você que está depressivo, venha. Venha. Você que conhece alguém depressivo, traga. O dia todo, coloca os horários aí, nós vamos ajudar você. E 7 da noite vamos estar pessoalmente cuidando de você. Você não vai ficar nesse estado de estagnação. Não. O Senhor Jesus vai quebrar as cadeias da tua depressão, da tua crise de ansiedade, das tuas maldições. Eu tenho recebido muita gente aqui que diz, nada para mim está dando certo. Ah, como Jesus vai mudar essa tua história como mudou. Da Luana, pode ter certeza. E Flávio,
E nós temos pessoas mandando mensagens. Sim, bispo, muitas pessoas deixando as suas mensagens e também entrando em contato conosco. Nós temos aqui a Maria Júlia. Ela diz assim: eu peço oração pela minha família. Eu estou vendo que a situação dentro de casa está pior a cada dia e eu estarei hoje levando a minha garrafa com água para buscar o elemento sagrado. Nós temos aqui também a Ana Júlia. Ela diz que não consegue mais viver atormentada. A mente dela tem sido uma mente conturbada. E ela pede ajuda, bispo, e vai estar conosco hoje às 19 horas. A Juliana, ela diz: eu estou em busca de justiça. Por isso estarei nesse 4º domingo do clamor pela justiça, pela minha família, estarei subindo ao altar. E por último, temos aqui o Sr. José, que também diz: eu não aceito mais as injustiças sobre a minha vida, as doenças que têm me atormentado. Eu tenho acompanhado testemunhos na programação e tenho visto o manifestado poder de Deus. Estarei neste domingo, às 9h30 da manhã. Olha, eu só quero uma iniciativa. O que eu peço a você é uma iniciativa em relação a você. O que eu te peço não custa nada. Uma iniciativa em relação ao seu sofrimento. Eu só quero que você creia. Só chega aqui. Quando você chegar aqui, assiste a reunião. Se ela não te ajudar em nada, você pode me procurar e falar assim: olha, nem vocês me ajudaram. Olha, nunca aconteceu isso comigo não. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós vamos ajudar você. Não se mate, não faça besteira e busque ajuda. Agora eu vou te mostrar o maior milagre que Deus faz numa criatura. Acompanhe. Na época de escola, comecei a me envolver com mais amizades. Pegava aquele pessoal que ia comprar lanche, ali abria o zíper da mochila e ali furtava um celular. Desse começo, eu me envolvi com outro tipo de pessoa, que era o furto a carro. Me envolvi com outro tipo de furto, que é o furto de residência. O alvo sempre foi residência de alto padrão, condomínio fechado. Mesmo eu conseguindo as coisas, tendo carro, tendo joias, tendo tudo ali que uma vida de injustiça podia me dar, mesmo assim eu era vazio. Nunca cheguei a ter paz. Em um desses furtos, eu saí para furtar, estava eu e mais 2 colegas meus. Entramos para dentro da casa, tiramos todos os objetos ali que a gente via que tinha um valor, e num desses objetos tinha uma televisão. E na hora de dividir ali, eu decidi ficar com aquela televisão porque era smart. E passando os dias, eu curioso, fui ver os aplicativos, fui olhando, tinha um aplicativo chamado Univer. Fui, por curiosidade também, comecei a procurar ali, olhar o que tinha. Aí achei a novela bíblica. E me chamava muita atenção como o povo tratava a Deus. E eu via a diferença ali do povo que temia a Deus, que respeitava, no caso, a Deus, né? E o que não respeitava. Então, ali, através daquela novela ali, eu vi ali a Bíblia falando comigo. E me chamava sempre, cada vez mais me despertava uma curiosidade. Aí teve um dia que eu recebi um convite para vir na igreja. E quando eu cheguei, já tinha, no caso, a novela já tinha me evangelizado, né? E vindo, fazendo as correntes, obedecendo o que vinha do altar, um dia eu ouvi uma palavra, que Deus fazia nova todas as coisas. Essa palavra mexia muito comigo. Eu, todo errado, ouço uma palavra dessa, foi que me despertou, foi que me chamou mais atenção ainda. Decidi me batizar nas águas, arrependido. A primeira coisa que falaram para mim, se tu não receber o Espírito Santo, tu não vai permanecer. E tudo que eu não queria era voltar para aquela vida.
Até que veio uma campanha de Fogueira Santa. Eu decidi me lançar e pedi para Deus para fazer aquela limpeza dentro de mim, para que eu tivesse Ele dentro de mim, para que eu tivesse a força que era o Espírito Santo. Um pastor chamou para buscar o Espírito Santo em cima do altar. Foi nessa busca que eu recebi o Espírito Santo. Naquele momento eu tive paz, porque eu não tinha experimentado ter paz. Deus me preencheu de verdade. Aquele vazio que eu tinha, hoje eu não tenho mais. Hoje eu tenho Deus dentro de mim. Graças a Deus, Deus transformou tudo. De dentro para fora, primeiro foi dentro e depois foi por fora. Me acrescentou uma família, me acrescentou uma esposa de Deus, companheira, amiga. Hoje eu tenho uma profissão, hoje eu vivo na justiça. Eu parei de viver na injustiça. Assim, a história do Tiago é muito forte, né? Ele mudou de lado. As pessoas dizem a Igreja Universal faz lavagem cerebral. Não, nós não. A palavra de Deus faz. Você vê que ele, assistindo às novelas bíblicas, foi absorvendo os pensamentos de Deus. E os pensamentos de Deus mudaram toda a vida. Ele deixou de ser um bandido para ser uma pessoa digna. Isso não lhe diz nada. É hora de você acordar, você que está no tráfico, na prostituição, você está no vício, você está no pecado. O Espírito Santo está falando para você, eu mudo tua história. Ai, pastor, eu não sei, eu pequei demais. Pecou mais do que ele. Um ladrão de carteirinha. Você pecou mais do que ele. O Espírito Santo está falando para você, se você crê, eu sou o justificador de quem crê. Há perdão. Pula fora dessa tua vida errada. E domingo agora nós vamos estar fazendo o quarto clamor da justiça. Todos indistintamente são convidados, tá bom? É momento de oração. Meu Deus, nós temos visto tantos livramentos, tanta libertação, se cumprindo a tua palavra, que o Senhor disse, que todo aquele que te invocasse no dia da angústia, o Senhor livraria. E o Senhor livrou a Luana, meu Deus. O Senhor livrou o Tiago. Meu Pai, livra agora também esse mar de gente que tem vivido em depressão, tem vivido com tanta ansiedade, que haja verdadeira libertação, meu Deus. Opera assim nessas pessoas, faz produzir grande salvação em todos estes que conosco ora neste momento. Consagra a água no nome de Jesus. Eu concordo com o João Carlos. Meu Senhor Jesus Cristo, se esta criatura tiver uma iniciativa, só ela dizer para ela mesma, para ele mesmo, não, eu vou buscar Deus, eu vou dar crédito à palavra, eu vou ver, pelo menos dizer, eu vou ver se isso funciona, pelo menos isso ela fazer por ela, por ele. Se esta criatura crê, meu Pai, hoje mesmo a sexta-feira dela vai ser diferente. Abençoe esse domingo, que esta criatura que crê, ela não fica nem do jeito que ela está e nem com a vida que ela tem levado. A água está ungida pelo Espírito Santo para grandes coisas. Bebamos. Vem me ajudar, meu Deus, não posso mais contar com minhas próprias mãos. É o que nós temos visto, né? Pessoas com grandes problemas, tendo grandes experiências com Deus. Você pode achar que esse problema é o seu fim,
ou então o início de uma grande história com Deus. Nós estamos aqui para te ajudar, tá bom? Em toda a Igreja Universal. Forte abraço para todos.